Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Estamos iniciando mais um Acordando para o Propósito, o APP, que é o programa diário, 6 e 7 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube, para abençoar a sua vida, para nós refletirmos e aprendermos a palavra de Deus de maneira lúdica, de maneira reflexiva e também de maneira prática, porque aqui nós trazemos ensinamentos da Bíblia de uma maneira que você coloque em prática na sua vida e é, dessa forma, ricamente abençoado. Pergunta que eu faço para você: você já instalou o app na sua vida? O app que é o Acordando para o Propósito. Para você instalar o app é simples e gratuito, obviamente. Você vai aqui no botão inscrever-se, faz a sua inscrição no canal, aciona o sininho das notificações e depois é uma sequência que você faz o seguinte, olha, curtir, comentar e compartilhar. Curtir, comentar e compartilhar. Essa é a maneira com que você se inscreve aqui no nosso canal e faz a instalação do app, o Acordando para o Propósito, em sua vida. Hoje é quinta-feira, eu quero dizer que ao término desse programa eu vou franquear a você a oportunidade de você fazer o seu pedido de oração. Você sabe que quinta-feira é o dia que nós abrimos para você fazer um pedido de oração e na sexta-feira a gente faz uma oração específica, mencionando todos aqueles que são possíveis, que colocaram o nome aqui nos nossos comentários. Então, se você quer pedir pela família, por abertura de uma porta de emprego, por uma abertura na vida financeira, ou por uma questão de saúde, não importa. Você pode deixar o pedido aqui, que na sexta-feira, amanhã, nós vamos estar orando pelo seu pedido, intercedendo pelo seu pedido. Olha, eu quero dar um recado para você aqui. Você sabe que esse mês nós estamos estudando e aprendendo e refletindo sobre provérbios, a sabedoria bíblica. Mas eu queria reforçar, algumas pessoas ainda estão procurando, querem saber um pouco mais. Agora, no dia 11 de maio, ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. Nós vamos realizar o workshop bíblico-cultural. Vai ser no Centro Cultural Jerusalém, que fica na Avenida Dom Helder Câmara, 4242, subsolo. Nós vamos realizar muito além de uma visita guiada nesse espaço, que possui a maior maquete representando a cidade antiga de Jerusalém. Nós vamos ter a visita guiada, mas vamos ter também uma sequência de palestras essas que vão tratar sobre assuntos muito importantes. Por exemplo, eu vou falar sobre Jerusalém, uma cidade histórias mil, porque ali é um lugar com muita referência histórica, muitas histórias aconteceram naquele lugar, muitas histórias relacionadas à Bíblia e muitas histórias que nós estamos vendo nos dias de hoje. Então, é uma experiência magnífica. Eu que pude estar lá presencialmente, tive essa experiência e quero contar um pouco para vocês. Além disso, o pastor Gilson Paulo vai falar sobre Jerusalém, sobre os aspectos históricos de Jerusalém, e o pastor Ricardo Silva vai falar sobre os aspectos escatológicos. Você que participou aqui do Acordando para o Propósito sobre Apocalipse, seus grandes temas, dentro desse cenário que foi apresentado no mês de abril, você pode até voltar na nossa playlist e assistir tudo novamente. Agora imagina você numa palestra falando sobre essa parte escatológica de Jerusalém. Vai ser algo fantástico. O valor do investimento é de apenas R$60. O link está aqui na nossa descrição. Você pode adquirir através do link e pode também parcelar. E muitas vezes, inclusive, a plataforma dessa oportunidade. Nós vamos deixar esse anúncio aqui só mais um pouco aqui no YouTube e depois não será mais possível você adquirir ingresso aqui pelo link da plataforma. Então, garanta o seu ingresso, garanta o seu acesso e, principalmente, garanta esse tempo de comunhão que nós teremos lá no Centro Cultural Jerusalém. Vai ser algo fantástico e eu espero e quero
te encontrar lá para nós batermos um papo, quem sabe, e também para eu entregar para você no final do evento o certificado da sua participação. E hoje nós estamos dando sequência aqui, né, o segundo dia do nosso mês de maio, onde nós estamos estudando sobre provérbios. Aqui o nosso Acordando para o Propósito sempre tem uma temática para reflexão, e você está querendo descobrir qual é a chave que abre a porta da sabedoria. Você viu que nós conversamos sobre sabedoria e você viu que a sabedoria, ela de fato apresenta umas benesses muito interessantes. Se você já é sábio, você adquirindo mais sabedoria, você vai ter aí um upgrade naquilo que você faz, um upgrade na sua vida. Se você é inexperiente, se você é um jovem, a palavra nos garante que você, obtendo sabedoria, o que vai acontecer? Você vai ter prudência. Você vai, com certeza, aí acelerar o crescimento na tua vida, vivendo as etapas, obviamente, mas com um olhar diferenciado. É melhor você aprender através dos ensinos da palavra de Deus do que passar por experiências negativas para depois acertar os seus passos. Então, você que adquirir sabedoria vai ter prudência, e prudência vai te levar por um caminho mais clarificado, um caminho mais de busca de chegar no resultado de uma maneira muito mais eficiente. Essa é a palavra. E hoje, você quer descobrir qual é a chave que abre a porta da sabedoria? Abra aí a sua Bíblia, tá? A gente vai continuar no capítulo de número 1 de Provérbios. Eu quero que você leia aí comigo o versículo de número 7. O versículo de número 7 é um versículo emblemático da palavra de Deus. E, inclusive, no livro de Provérbios, ele traz algo muito importante para nós. E eu tenho certeza que você vai, através disso, colocar em prática e obter algo primordial na sua vida, que é a sabedoria. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí você já compreendeu logo de cara que a chave para poder você abrir a porta da sabedoria é o temor. Você precisa temer a Deus para poder você adquirir sabedoria. Imagine agora, como eu muito bem coloquei aqui para você, se você quer a chave, já descobriu que a chave é o temor, então só tem uma maneira de você abrir a porta para acessar a sabedoria, tendo temor a Deus. E aí eu te explico por causa de quê. Bom, se a sabedoria ela provém de Deus e a sabedoria é algo inerente ao conhecimento soberano de Deus, a Deus que é dono de toda a ciência, ele pode distribuir sabedoria. Eu disse no programa anterior que ele é uma fonte inesgotável. E aí você deve estar querendo saber o que é de fato temer a Deus, o que é manifestar um temor diante de Deus para poder adquirir a sabedoria. Primeira coisa que você precisa entender, olha, temor não é medo. Temor não é medo. O medo, ele geralmente te causa pavor, te assusta e te afasta de alguma coisa e vai te bloquear. Geralmente o medo ele gera um tipo de bloqueio. Pessoas que tiveram experiências ruins com alguma coisa, elas, quando tornam a ter algum contato com esse ambiente, com uma pessoa ou com uma situação específica que lhe causou algum tipo de trauma, essa pessoa fica o quê? Paralisada. Então, o temor ao Senhor não é medo de Deus. Medo de Deus é algo que você não deve ter. Agora, temor a Deus você deve ter, porque o temor é uma maneira que condiciona o acesso à sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se temor não é medo, o que é o temor? Temor tem a ver com reverência. Reverência. Reverência, acima de tudo, é um ato, uma atitude
e um reconhecimento da autoridade de Deus, da soberania de Deus diante da sua vida. Então, para você ter uma ideia aqui, se o princípio da sabedoria é o temor, antes de que venha a sabedoria, precisa existir o temor. O temor, ele é a base. Eu gosto de explicar que princípio tem a ver com aquilo que vem antes, aquilo que provém de Deus e aquilo que não pode ser destruído. Pode ser ofuscado. As pessoas tentam ofuscar princípios, mas destruir princípios jamais. As pessoas não têm poder de destruir princípios. Por quê? Geralmente os princípios eles provêm de Deus, eles provêm da soberania de Deus, eles provêm da bondade de Deus, eles provêm de uma instrução divina. Então o princípio é base, é algo basilar, algo que dá fundamentação. Então se você quer ter sabedoria, não basta apenas adquirir a sabedoria. Para você fazer bom uso da sabedoria, manutenção e aprofundamento da busca pela sabedoria, temor. Então, temor tem a ver com reverência, tem a ver com respeito e, acima de tudo, isso não está ligado a qualquer situação circunstancial. Então, veja, se você quer ter sabedoria, você precisa temer a Deus, e temer é circunstâncias que não vão atrapalhar o seu respeito a Deus, não vão atrapalhar a sua reverência a Deus e a sua obediência a Deus. O cenário circunstancial, ele não pode mudar o seu temor a Deus. Você decide obedecer a Deus, você decide reverenciar a Deus. Aí eu gosto de pontuar algumas coisas importantes para vocês. Veja, o temor a Deus, então, pode ser dito como obediência, pode ser dito como honra, pode ser o fato de você caminhar em concordância com a palavra de Deus, pode ser o fato de você respeitar Deus acima de qualquer coisa, e como eu disse também, acima de qualquer circunstância. Isso é um fato de reverência, um fato de temer a Deus. Agora, o temor a Deus ele está muito relacionado a uma característica totalmente contrária àquilo que Satanás se utilizou e daquilo que Satanás, de alguma forma, tenta promulgar na vida de outras pessoas, que é a soberba. A soberba, ela prediz, ela antecipa a queda do homem. Agora, tem algo interessante que é a humildade. Não é aqui uma fala que eu estou usando um versículo, mas uma conjuntura de entendimento pelo temor ser o princípio da sabedoria, que a humildade ela antecede a aquisição de sabedoria. A humildade antecede a aquisição de sabedoria. Vamos fazer como a gente fazia em alguns programas lá no início do Acordando para o Propósito. Quando começamos o nosso programa, a gente pedia para que você escrevesse algumas frases. Então, você vai colocar aí: a humildade antecipa a aquisição da sabedoria. Então, como que se adquire a sabedoria? Através do temor. E o temor é uma marca primordial daquele que é humilde. Então, o humilde, ele certamente terá acesso à sabedoria. Por quê? Porque o humilde, ele não somente reconhece a sua situação diante de Deus, como a sua condição humana. Eu penso que humildade é algo relativo àquelas pessoas que, ao invés de se oporem e projetarem o seu ego e a sua vontade por cima de qualquer circunstância, elas decidem, de maneira bíblica, se colocarem numa situação de mansidão, de cautela, de submissão. Agora, imagina isso diante de Deus. É algo muito importante. Por quê? Quando você é humilde, você está reconhecendo Deus, você está respeitando a soberania de Deus. Logo, eu peço que você coloque aí: a humildade antecipa a aquisição da sabedoria. A humildade antecipa a aquisição da sabedoria. Se você não está conseguindo encontrar acesso à sabedoria, por certo, você não está colocando a humildade em prática.
Quando você colocar a humildade em prática, certamente tenha a certeza absoluta. A sabedoria será derramada do céu para a sua vida. E aí eu quero finalizar aqui dizendo para você o seguinte: olha, se você temer ao Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, você vai ter uma coisa aqui que é um facilitador. E aí você lembre-se, se a sabedoria é um conhecimento espiritual que vai te dar maneira clarificada de caminhar, lembre-se, isso vai fazer você ser guiado pelos caminhos do Senhor. Muitas das pessoas até possuem intelecto, até possuem inteligência, são pessoas consideradas inteligentes. E você pergunta por que será que ela tanto dá passos que são que culminam em erros na vida dessas pessoas? Você às vezes fala assim: ah, eu conheci um determinado casal, aquele casal era uma bênção e eles se divorciaram. A pergunta é: será se eles estavam andando pelo caminho do Senhor? Será se eles estavam debruçando as suas vidas na busca pela sabedoria, que é o temor? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Será se essas pessoas, elas de fato estão sendo guiadas pelo caminho que a sabedoria de fato apresenta? Ou será que elas estão tomando decisões segundo o seu querer, segundo a sua vontade? É a pergunta que nós devemos nos fazer e é a pergunta que muitas das vezes fazemos acerca da vida de outras pessoas. Então, hoje você descobriu aqui que a chave para abrir a porta da sabedoria é o temor do Senhor. Verso de número 7 do capítulo de número 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Não tem como você ter temor se você não tiver disciplina. A disciplina de diariamente se colocar diante de Deus em posição de humildade, em posição de reverência, em posição de obediência, porque certamente você pode tentar sobrepujar a autoridade de Deus, mas isso não vai te trazer nenhum tipo de benefício. Talvez você pode não estar fazendo algo desse tipo por querer. É por isso que você está aqui, eu estou te dando um alerta. Examine a sua vida em relação aos seus atos, suas atitudes diante de Deus, diante dos homens, para poder saber se você de fato tem sido um homem, uma mulher temente a Deus. Então, o temor é o princípio da sabedoria. Com temor, reverência, respeito, honra diante de Deus, obedecendo os seus preceitos, caminhando nos caminhos que ele te aponta, tenha certeza, você vai ser um homem, você vai ser uma mulher cheia de sabedoria. Você quer ser um homem sábio? Você quer ser uma mulher sábia? E a gente vai perpassar em algum momento por esse caminho de entender o que é a mulher sábia. É simples, já começamos aqui a ter essa compreensão. Tema ao Senhor, tenha uma vida de temência, de temor a Deus, uma vida de reverência a Deus, porque certamente você vai se encontrar com a sabedoria de Deus. E quando a sabedoria te encontrar, caminhos clarificados, te apontando para uma direção que vai trazer coerência naquilo que você faz e os resultados, muitas das vezes, pretendidos por você. Tá bom? Então, medite aí um pouco mais no versículo de número 7 do capítulo 1. Medite sobre aquilo que nós falamos aqui e não deixe de curtir, comentar e de compartilhar o Acordando para o Propósito. Lembrando a você, hoje, quinta-feira, é dia de você colocar o teu pedido de oração aqui nos comentários. Você pode colocar o seu nome, a cidade que você nos assiste, a tua igreja, o nome do teu pastor, mas não deixa de colocar o teu pedido de oração, para que amanhã, sexta-feira, nós venhamos orar para que o Senhor venha acolher as tuas petições e venha te atender, porque nós oramos crendo. Nós não oramos aqui de maneira superficial, sem que haja de fato a crença de que Deus colhe as nossas orações e que Ele responde às nossas orações. Portanto, deixe aqui nos comentários essa oração, porque nós vamos estar intercedendo amanhã, sexta-feira. Vamos fazer uma oração hoje também? Vamos fazer uma oração hoje para poder agradecer a Deus por esse ensinamento de nós sermos tementes a Ele, porque isso é um fator que antecede a aquisição da sabedoria. Pai, queremos glorificar o Teu nome, queremos render adoração a Ti, louvor,
e rendição diante de Ti. Que as nossas vidas seja, de fato, uma vida de pessoas humildes. Humildade, Senhor, que não representa falta de riqueza, não representa falta de generosidade, não representa falta de suprimento, não representa falta e abundância em nossas vidas. Pelo contrário, humildade fala sobre a simplicidade de reconhecermos que somos homens falhos, pecadores e que necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Por isso, Senhor, é o que nós oramos nesta manhã, pedindo a Ti que Tu venha nos abençoar, nos direcionar, que Tu venha dar, Senhor, a luz da sabedoria para nós, para que nós venhamos praticar a Tua palavra e certamente dessa forma abençoar vidas por intermédio da sabedoria que nós estamos colhendo. É o que eu oro a Ti nesta manhã. Te agradeço, te entregando a vida de cada um que nos acompanha, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um forte abraço para você, parabéns que você está aqui acordando para o propósito. Te vejo amanhã para nós encerrarmos a semana, essa primeira aqui semana que nós temos esse tema Provérbios no mês de maio, que também está se iniciando. Vamos ter muitos ensinamentos aí ao longo de todo esse mês. Forte abraço e Deus te abençoe.